Olá, amigo internauta. O consultório médico de hoje é com o Dr. Roberto Zeballos, que falará nessa primeira parte sobre diabetes. Zeballos, obrigado por nos receber. Por sinal, não é a primeira vez que a gente se encontra, né? Verdade. Não, é sempre um prazer vir aqui, poder orientar da melhor maneira possível, sem grandes alarmes, mas com uma informação segura para você se orientar. Então, diabetes nada mais é do que o aumento dos níveis de açúcar no sangue. Tem dois tipos. Tem o diabetes que depende de insulina e tem o diabetes que não depende de insulina. O que depende de insulina é o tipo... O que depende de insulina é o tipo 1. O que não depende de insulina é o tipo 2. Mas isso só é uma questão técnica, que é importante você saber. Importante você saber, se você tiver esses níveis glicêmicos ao longo dos anos, ele causa uma série de patologias, que vai desde retinopatia, aumenta a chance de doença cardiovascular, aumenta a chance de ter uma alteração nos nervos, que é a polineuropatia do diabetes. Então, realmente, ela encurta a longevidade do indivíduo. E o bem-estar, né, da pessoa envelhecer com qualidade. Claro, encurta e depois, no final, a qualidade vai para o espaço. Vai para o espaço. Então, o que acontece? O que é muito importante o paciente entender do diabético? Aquele que vamos falar primeiro da prevenção do diabetes. Tem pessoas que têm uma genética que nunca vão desenvolver o diabetes. Agora, você pode prevenir a diabetes se você fizer exercícios, se você comer pouco carboidrato de rápida absorção, se você comer pouco pão, porque o trigo hoje transgênico, ele dá um índice de aumentar muito o nível de açúcar. Então, exercícios regulares, alimentação evitando excesso de farináceos brancos, você vai prevenir o diabetes. O diabetes que depende da insulina, que seria o tipo 1, ele é um pouquinho mais problemático, porque ele é associado a uma predisposição genética em que, dependendo do estímulo ambiental, ocorrem anticorpos que neutralizam o pâncreas. E essa neutralização do pâncreas, ele não produz mais insulina, aí você tem que tratar repondo com insulina. É importante saber aquele diabético que controla o açúcar dele com a dose de insulina, que não adianta também ele ficar comendo feito louco nos doces e ajustar o valor de insulina, porque isso vai fazer com que ocorra o acúmulo de gordura visceral, e o acúmulo de gordura visceral aumenta o risco para mais sérias doenças, acelera o envelhecimento. Então, o que a gente pode fazer? O diabetes tipo 1 não tem muito o que prevenir, a não ser você fazer um diagnóstico precoce para prevenir as complicações. O diabetes tipo 2 não. Esse é muito mais comum em quem está obeso, em quem está acima do peso e quem não tem hábitos regulares. E quais são os indicativos que há um problema com relação aos níveis de açúcar, no caso do diabetes tipo 2? Quer dizer, a pessoa, quais são os sintomas que se mostram no paciente? Primeiro, antes dos sintomas, você pode pegar nos exames laboratoriais, antes de dar o sintoma, porque o diabetes é uma doença que vai evoluindo, é silenciosa. Uma crise aguda de um nível de açúcar muito elevado é aquela coisa que todo mundo sabe, muita sede, então é polidipsia e poliúria, e você urina demais. Isso é porque já está fora de controle. Já descontrolou. Mas a pessoa pode desenvolver o diabetes lento e progressivamente e não, até evoluir para esse quadro, demora um pouco. Então o ideal é você fazer parâmetros com exames de sangue. Então eu acho que o parâmetro melhor de todos hoje, que eu acho muito mais preciso, não é que eu acho, a literatura considera mais preciso, sim. É a hemoglobina glicada, porque ela mede os níveis de açúcar nos últimos 4 meses, que é a vida média de um glóbulo vermelho. Num exame só você pega 4? Num exame só, você vê aquela média do açúcar que está grudado na hemoglobina. Então você vê se o paciente tem um bom controle nos últimos 4 meses. Diferente de uma fotografia do nível de açúcar, que o cara pode estar momentâneo, e se o cara fez dieta uma semana, você não sabe como ele se comportou nos outros 4 meses. Sim. Então o que acontece? Esse exame é muito útil e ele dá uma noção das pessoas que têm uma tendência maior a desenvolver o diabetes tipo 2 ou não. Que é aquele que não toma a injeção. Isso. E quem é diabético e acompanha com esse parâmetro, que é a hemoglobina glicada, se tem hemoglobina glicada abaixo de 7, ele dificilmente vai ter as complicações do diabetes. É um diabetes considerado bem controlado. O normal é abaixo de 5,9%, mas um diabético que tem 6,5% é um diabetes considerado bem controlado. Mas o que eu quero dizer para vocês
é o seguinte, nos anos 90, o valor normal da glicemia de jejum era 120. Sim. Hoje eles baixaram para 99. Ah, é? Está abaixo de 100? E o valor normal nada mais é do que o valor mais frequente, não é o valor que a pessoa tem doença ou não, que é uma curva de Gauss, você pega 95%, está nessa faixa, 2,5% está acima dessa faixa, 2,5% está abaixo. Não quer dizer que uma pessoa que está com 103 de açúcar, ele é uma pessoa doente com diabetes, ele está simplesmente fora da definição da curva de Gauss. Sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com interpretar um resultado de exame que quando está lá o normal não é igual ao não doença. Normal é igual ao valor mais frequente. Às vezes você tem o valor inferior ao mais frequente, isso não é doença. Você até tem uma condição melhor do que as pessoas que têm o valor mais frequente. Agora, o que eu quero dizer para vocês, essa curva eu tenho certeza que ela mudou por uma razão muito simples. No final dos anos 90 e início deste século, começou uma indústria de low fat, de baixa gordura, mas tinha um monte de carboidrato. Então as crianças dos Estados Unidos começaram a desenvolver obesidade e a desenvolver resistência à insulina e o maior caso de diabéticos. Isso porque o nosso organismo não foi programado a receber, por exemplo, você põe um brigadeiro, ninguém viu um pé de brigadeiro, você põe um brigadeiro, o nível de açúcar vai lá para cima. Ou um copo de refrigerante muito alto. E aí o que acontece? Aí o teu organismo ele desenvolve uma série de reações químicas e uma das consequências piores, além do envelhecimento das artérias, em função das reações oxidativas, é a obesidade e a gordura que oferece resistência ao açúcar. A gordura se transforma em açúcar? Não, é o contrário. O açúcar se transforma em triglicéridos e ele deposita na gordura visceral, tanto que para perder barriga, você corta o açúcar, não a gordura. Entendi. Você diminui esse açúcar de rápida absorção. Sim. Entenda, índice glicêmico é agressivo. Você pega a mesma caloria numa maçã, você come ela com casca, se digere, a natureza foi desenhada para os níveis de açúcar subirem de uma maneira mais lenta. O suco também faz isso, mas menos do que um brigadeiro, do que um açúcar. Lógico. Ou do que o pão com trigo transgênico. Sim. Porque o trigo transgênico, quando ele é digerido, ele também dá um alto índice glicêmico, diferente do trigo orgânico. E tudo isso, a nossa máquina não foi preparada para lidar com essa quantidade absurda de açúcar, e aí ele tem que demandar de todas as vias metabólicas, e essas vias metabólicas elas envelhecem, elas levam a degeneração de artérias, acumulam barriga. Por isso que tem um livro, aquele livro Barriga de Trigo, ele explica que é do trigo transgênico, não do trigo orgânico. Então, quer dizer, o diabetes 2, que é o mais importante, porque o 1 é uma doença autoimune que você controla com insulina, mas o diabetes tipo 2, ele é facilmente, dá para se prevenir com muita facilidade, é uma questão de hábito. E a partir de que idade ele começa a ter uma incidência maior, o tipo 2? O tipo 2, aí que está, você está na Assim, moda antiga. generalizando. É que você está falando, antigamente era depois de uma certa idade, 50, 60 anos, quando a pessoa ganhava peso. Sim. Mas hoje tem nos Estados Unidos, e aqui no Brasil também, tudo com esse fast food, uma nova epidemia. Olha. Porque eles estão ganhando muito peso mais cedo, Sim. não fazem atividade física. Mas se eles fizerem atividade física e continuarem comendo do jeito que eles comem, não adianta ficar só. Tem um filme, um documentário que tem acho que na Netflix, chama Fed Up, que ele aborda exatamente isso, que nas escolas americanas, em função de um lobby no governo americano, tem um monte, a merenda das refeições das escolas públicas tem um alto nível de açúcar derivado do milho por causa daquele Corn Belt que tem lá nos Estados Unidos. Então tem um lobby, então 90%, 80% dos alimentos nas prateleiras dos supermercados americanos tem esse açúcar de rápida absorção, que é o açúcar de milho. E isso foi o grande problema. Foi o grande problema no século passado, enfatizarem a gravidade da gordura, que hoje a gente sabe que não é mais isso. Sim. Então, agora tudo isso, por que também essa epidemia do açúcar, de comer açúcar, que desencadeou a diabetes tipo 2, por que essa epidemia ela se tornou tão forte? Porque quando ela alcança o cérebro, ela estimula o mesmo local da cocaína.
e ela faz com que os neurônios eles consumam todo esse açúcar e liberem um monte de serotonina e dopamina, então dá um bem-estar. Dá uma sensação de bem-estar na pessoa. E aí as crianças estão lidando com os desafios, os adultos, quando vê, a pessoa está dependente desse açúcar de rápida absorção. Isso é o grande problema, que requer um trabalho introspectivo melhor. Eu diria que o açúcar hoje para os ocidentais, o que foi o ópio para a China no começo do século XX. Olha só. Porque hoje você controla a ansiedade com açúcar. É uma coisa absurda, é um MM, é não sei o quê. A pessoa sai, a mulher na tensão pré-menstrual vai atrás do açúcar. Então é assim que hoje se controla. É um perigo absurdo que ninguém bota fé na agressividade do açúcar. Só que o açúcar, ele aumenta, diminui a longevidade, ele aumenta a mortalidade. Então, não é quer dizer que é proibido o açúcar, você tem que comer com moderação. E aí a gente vai para um problema mais complexo, que é do estado de espírito e do hábito da pessoa controlar o hábito. A pessoa que está com estado de espírito adequado, não está ansioso, ela não precisa ir atrás desses artifícios para estimular o cérebro para ficar melhor. É interessante você tocar nisso, porque assim, o exercício físico, então ele tem duas finalidades interessantes. Uma é acelerar a circulação para queimar açúcar, né? De uma certa forma. Porque o coração ele queima triglicérides mais. Sim. Não é que nem o cérebro que só usa açúcar. Sim. 90%, 80% do metabolismo do coração é gordura, porque a molécula de gordura ela tem muito mais energia do que uma molécula de açúcar. Então a natureza, com esse músculo de alta performance, ele queima triglicérides. Por isso que um trotinho sem se cansar, uma caminhada, uma corridinha mais prolongada, você perde a gordura, porque o coração queima os triglicérides.